Finalmente chegamos na Abadia dos Homens, ou Abadia de Saint-Étienne, Abadia de São Estevão. Essa abadia foi construída 3 anos antes da Batalha de Hastings, por desejo do Guilherme o Conquistador. E por que ele construiu essa abadia? O Guilherme o Conquistador ele casou com a sua prima, Matilde de Flandres. Só que casar com a prima não agradou muito o Papa, porque para as leis canônicas era uma tara degenerada e ele poderia ser excomungado. Para agradar o Papa Leão IX, para agradar o Papa lá de Roma, Guilherme, que não é bobo nem nada, mandou construir em Caen a Abadia dos Homens, a Abadia dos Homens, porque aqui dentro tem os restos mortais do Guilherme o Conquistador. E ó, lá da Abadia dos Homens, você tem o Hotel de Ville, a prefeitura da cidade, o palácio da cidade. Santo Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo e essa abadia é dedicada a ele. No altar está sepultado o Duque da Normandia, Rei da Inglaterra, Guilherme o Conquistador. Durante os bombardeios que ocorreram aqui em julho de 1944, a cidade foi totalmente destruída. A população que aqui estava não tinha mais nada. Eles não tinham nem para onde ir. Todas as referências tinham ido embora. O único lugar que restou foi aqui na abadia. E mais de 1000 pessoas vieram morar aqui, buscando refúgio. A única coisa que eles podiam ter é a esperança. E a Abadia dos Homens, ela foi poupada. E muitos dos moradores de Caen vieram se refugiar aqui dentro. Muitos objetos que eram da missa, que eram objetos de oração e de missa, foram usados para as pessoas usarem no seu dia a dia. Somente no dia 9 de julho de 1944, as tropas canadenses e ingleses conseguiram entrar dentro da cidade de Caen, porque os alemães tinham fugido. E somente no dia 18 de julho, o exército aliado conseguiu se restabelecer aqui. E como é que a gente vai resistir isso, cara? 2 euros um crepe de Nutella. Lembrando, crepe sempre é doce, galete são os salgados, ok? E voici, au revoir, bonne soirée. Cara, isso aqui é muito França, né? Fica com o cheirinho dessa maravilha francesa. É muito bom. Agora sim, au revoir. Bonjour, meus amigos. Bonjour. Olha como é que é. Já são quase 9 horas da manhã e ainda está amanhecendo. Um frio de rachar que deve estar fazendo -2. Caminhando para visitar o maior museu de guerra sobre a Segunda Guerra Mundial da França, o Memorial de Caen. E para isso, vou pegar o ônibus, fazer que nem os locais fazem. Pegar o transporte público. Acho que é melhor. Deve ser um desse aqui, custa acho que 1,50 a passagem de ônibus aqui. Chegamos no Memorial de Caen.
o maior museu sobre a Segunda Guerra Mundial aqui na França. O Memorial de Caen foi inaugurado em 1988, no 44º aniversário do desembarque do dia D. E esse memorial ele já causa impacto logo na sua entrada. A estrutura dela, colossal, imensa, que representa a Muralha do Atlântico. A Muralha do Atlântico foi uma barreira defensiva costeira criada pelos nazistas que se estendia dos diques da Holanda até as praias da Bretanha. Eram fortificações de concreto, com ninhos de metralhadora, MG-42, canhões de curta e longa distância, baterias flak, obstáculos terrestres e campos minados. Tudo porque Hitler tinha certeza que uma invasão dos aliados era inevitável, mas ele tinha um problema, ele não sabia onde e nem quando. E a única entrada do museu representa a única brecha que os aliados conseguiram penetrar a Muralha do Atlântico, Normandia. E logo no lobby do museu somos recebidos pelo magnífico caça-bombardeiro Hawker Typhoon, com a configuração usada durante as operações aéreas utilizadas a partir do dia D. Assim o museu inicia com o tema, o fracasso da paz. Em 1914, o mundo vivia as políticas imperialistas das grandes potências da Europa. E no dia 28 de junho, ocorreu o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand da Áustria. Foi o gatilho para o início da Primeira Guerra Mundial. Após a guerra, o mundo assiste perplexo à ascensão de Hitler ao poder em 1933. E essa espada espiral, mostrando o fracasso da paz, leva você esse momento, tenta você esse momento. Os momentos que antecederam a Segunda Guerra Mundial. Em 1939, a Segunda Guerra Mundial começa com a invasão do exército nazista sobre a Polônia no mês de setembro. E assim dá início o maior conflito bélico até então da história. E a guerra alcança os franceses, surgindo assim a França dos Anos Negros. Em junho de 1940, a França se rende à Alemanha de Hitler, que divide o país em França ocupada, nazista, sendo Paris a capital, e França zona livre, do regime de Vichy, que nada mais era que um governo francês fantoche dos nazistas. Curioso que a rendição da França, Hitler fez a questão de trazer o mesmo vagão de trem por qual a Alemanha se rendeu na Primeira Guerra Mundial, para humilhar os franceses. Em 7 de dezembro de 1941, o Japão ataca a base americana naval de Pearl Harbor, forçando os Estados Unidos a entrarem na guerra. Parte agora a guerra vira total, agora a guerra vira mundial. O Japão era aliado da Alemanha, era o eixo. Itália, Japão e Alemanha formavam um eixo. A ideia era atacar de surpresa a base americana para que os Estados Unidos, que tinha uma potência bélica muito forte, uma indústria muito pesada, não tivesse poder de reação. Então, na madrugada de 7 de dezembro de 41, eles atacam a base americana no Havaí. Ao mesmo tempo que a guerra explodia pelo planeta, os judeus passaram a ser perseguidos por ser considerados raça inferior. De acordo com os ideais de Hitler, eles tinham que ser eliminados da face do planeta e passaram a ser perseguidos, discriminados e enviados para campos de concentração, campos de extermínio. A praga judia tinha que ser eliminada do planeta. Execuções em massa, extermínios, deportações para campos de concentração, tudo foi feito por ter um esforço nazista para eliminar o judeu da face da terra. E aqui é uma ala do museu que mostra como estava Paris ocupada. Aqui é uma imagem do Grand Palais e as placas em alemão indicando as direções em alemão. E a vida continuava em Paris. Os alemães usavam Paris para tirar férias. Aqui, as marchas do Sena, soldados alemães se banhando no sol nos anos 40. Claro, muitas francesas passaram até mesmo a se relacionar com os soldados alemães. Elas pagaram um alto preço por isso no final da guerra. O museu leva a gente um momento particular, que é a Batalha da Normandia. E o museu não poderia deixar disso, porque afinal de contas estamos no museu em Caen, que fica a 10 quilômetros das praias do desembarque, não poderia deixar de falar
sobre esse grande momento histórico. Uma operação militar organizada na chamada Operação Overlord, milhares de militares canadenses, ingleses, franceses e de outras nacionalidades se reuniram num esforço gigantesco para desembarcar aqui na Normandia. O maior desembarque militar de todos os tempos, o famoso Dia D, o dia que foi lembrado como dia 6 de junho de 1944. As praias da Normandia ganharam codinomes: Utah, Omaha, Gold, Juno e Sword. Do lado americano ficou a carga da praia de Utah, que era um estado americano, e Omaha, mas Omaha são os índios americanos do Missouri, são os peles vermelhas do Missouri. Então foram dados codinomes às praias da Normandia. A operação precedeu de paraquedistas. No dia 5 de junho começou a operação dos paraquedistas, saltando atrás das linhas inimigas, tudo para que o avanço militar que vinha das praias fosse um sucesso. A missão deles era preparar armadilhas, emboscadas, sabotagem de pontes, e uma das formas para enganar foi a criação desses bonecos. Eles foram chamados de Ruperts e eram bonecos lançados dos aviões justamente para confundir as tropas de defesa da Alemanha que estavam aqui na Normandia. Olha que curioso, aqui foi um fuzil, e esse aqui foi um fuzil encontrado nas praias da Normandia em 2013, cheio de craca. Achei super curioso, e aqui o que é o fuzil verdadeiro. Então, no dia 6 de julho de 1944, ocorreu o desembarque das tropas aliadas na Normandia. Foi a única brecha que eles encontraram para perfurar a muralha do Atlântico, criada por Hitler. E em 1945, as tropas russas chegam a Berlim, na Batalha de Berlim, e derrotam a Alemanha. A Alemanha se rende às tropas russas e Hitler comete suicídio. Após 1945, os aliados tiveram uma grande missão: reconstruir a Europa no pós-guerra. E conforme o tratado que foi assinado entre os grandes líderes, Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt, Stalin, e assim foi feita uma divisão. Do lado oriental ficou a cargo da União Soviética, e no lado ocidental ficou a cargo da Grã-Bretanha, Estados Unidos e a França. Só que nesse momento eles viram que eles tinham planos diferentes quando eles fizeram a divisão. Surge assim a Guerra Fria, a divisão de ideais, a polarização do mundo e o medo iminente de uma guerra nuclear. Agora a gente entra na ala da Guerra Fria. Aqui traz um panorama do reflexo que se deu no mundo após a Segunda Guerra Mundial. Um mundo onde o europeu ficou pessimista sobre o seu futuro. Uma Guerra Fria travada de forma velada para a conquista de corações e mentes das pessoas. Era um mundo com medo. Era um mundo onde as pessoas tinham sempre o constante e o pânico, medo de uma guerra. Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, crise dos mísseis, Cuba, Fidel Castro, Khrushchev, Muro de Berlim criado em 1961. A Alemanha Oriental ergue o Muro de Berlim, o odioso e vergonhoso Muro de Berlim, para impedir que as pessoas fugissem para o lado capitalista. E em 1989, um desgaste total do regime. O Muro de Berlim cai em novembro de 1989. A queda do Muro de Berlim foi um efeito dominó para o fim do comunismo na Europa. E aqui você tem um trecho original do Muro de Berlim. E o Trabi, o único carrinho que a população da Alemanha Oriental podia comprar. Você encomendava um carro desse, às vezes levava 12 anos para você conseguir esse carro. Era uma fila de espera enorme. E assim, gente, chegamos ao fim do museu. O museu, ele retrata a história desde o fracasso da paz, com o fim da Primeira Guerra Mundial, o colapso do nazismo na Segunda Guerra Mundial, o fator decisivo do fim da guerra. Não foi só uma invasão soviética pelo leste, mas também um esforço dos aliados no desembarque da Normandia. Isso fez com que dividisse as forças defensivas da Alemanha. Então é importante falar que foram os aliados que ganharam. O esforço comum. Se o desembarque da Normandia fosse um fracasso, talvez a União Soviética não teria conseguido invadir Berlim. Por que isso? Porque as defesas alemãs foram divididas. Hitler não conseguiu suportar duas frentes. Então a gente não pode dizer que quem ganhou foram os Estados Unidos ou quem ganhou foi a União Soviética. Quem ganhou foram os dois. O efeito pinça dos dois lados, dos dois frontes, fez eliminar a resistência da Alemanha.
E vamos voltar para o centro da cidade, para pegar o mesmo ônibus, ele já está logo ali, R$1,50 é a passagem de ônibus, e é muito bacana fazer essa visita. 4 horas de visita. Enriquecedor demais, cara, a visita no memorial. Gente, chegamos no Le Tour Solidor, uma brasserie, vende cervejas francesas. Eu pedi essa que é francesa, ela é uma IPA, vou lembrar o nome dela, peraí que eu esqueci, volta aí. Essa é a Paillette, Le Paillette, é uma daqui da região da Normandia, essa cerveja, ela é uma IPA, muito boa, super frutada, do jeito que eu amo. E sabe como é que é, né? Eu busco sempre as cervejas da região. Se eu tô na França, eu quero beber cerveja francesa, na Espanha assim, na Irlanda, as irlandesas, e assim vai. Eu quero a cerveja local. Muito feliz de estar em Cannes, na cidade histórica de Cannes, ponto de partida para o grande momento que é visitar o local onde aconteceu um grande fato da história, né, o desembarque do dia D. Já vem a galete, vou mostrar como é que ela é. Santé. Gente, essa é a galete verdadeira que eu tava pensando em comer. Galete complete, ele é o básico. É sempre queijo mental, presunto da região e ovo. Cada galete geralmente custa €7, €7,50. Para você ter uma galete legítima, você tem que ter um trigo sarraceno. Esse é aquele momento que você se envolve emocionalmente com a comida. Isso aqui é um momento romântico, isso aqui é um momento de amor. Você tem a IPA, ela envolve ainda mais a comida. E tudo isso, uma harmonia perfeita, sabe? Cerveja francesa local, galete, e você se envolve com isso, você se apaixona. É isso. Você come, fica feliz e pronto. Não fica? Gente, vamos ver, né? Ih, vai começar, hein? Vou perder essa. Cheio de manha. Só eu mesmo pra jogar um negócio desse, né? Não, gente, não é sacanagem, não. Ah, que pena, que pena. Meu momento, anos 80. O doce é aqui, ó. Para não perder a tradição, é aqui, ó. Isso chama a gente, não chama? Agora eu vou experimentar o de açúcar. É esse que eu vou experimentar. Só, não precisa mais nada, só isso. Aí você já se esbalda. Gente, pedi de Cannes. E inscreva-se no canal, deixa aquele comentário, sabendo novamente que Cannes foi só a introdução para a jornada dentro da história do dia D. E fiquem com a imagem linda da Catedral Saint-Pierre, que está lá na frente, o pôr do sol batendo nela.